todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus, juntamente com os irmãos, para mais uma vez estudarmos, examinarmos as Escrituras. Vamos meditar hoje a respeito daquelas pessoas que nos perseguem, nos odeiam, querem fazer mal. O que acontecerá com essas pessoas? Terão perdão? Elas sabem o que está fazendo? A palavra diz que Deus não toma em conta os tempos da ignorância. Será que essas pessoas serão perdoadas? Será que as pessoas que não têm comunhão conosco, aquelas pessoas que se dizem cristãs, mas nos julgam, nos condenam, será que serão perdoadas? Veja aqui no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 1 em diante, diz: Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, expulsar-vos-ão dos templos. Não vão permitir que vocês preguem, que nós preguemos o Evangelho dentro de templos, nos lugares onde essas pessoas estão reunidas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará a fazer um serviço a Deus. Esse matar pode ser tanto fisicamente quanto espiritualmente. Matar você na fé, fazer você se desviar dos caminhos. Vão achar que estão fazendo um serviço a Deus. Isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio porque estava convosco. Então nós vemos aqui, essas pessoas pensam que estão fazendo um serviço a Deus porque não conheceram nem o Pai, nem o Senhor Jesus. Então, se a pessoa não conhece, ela teria desculpas para não obedecer a Deus. Veja aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Lucas no capítulo 10, o versículo 16, diz assim: Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então nós estamos falando o que nós fomos mandados, fomos enviados. Quem nos enviou foi Jesus. Quem enviou Jesus foi Deus. Deus enviou Jesus, Jesus nos enviou, e nós estamos falando a palavra de Deus. Então se alguém nos rejeita, não está rejeitando a nós, está rejeitando a Jesus. Quem rejeita Jesus está rejeitando a Deus. Então essas pessoas não terão desculpas, porque nós estamos anunciando o Evangelho, um Evangelho puro, sem fermento, sem doutrinas de igrejas, sem o conhecimento humano, sem sabedoria de palavras, mas na direção do Espírito Santo e fazendo sempre a vontade de Deus. Mateus capítulo 10, o versículo 40, nós vemos assim: Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, as pessoas vão nos expulsar, não nos querem na presença deles. Estão nos expulsando, não estão nos recebendo. Quem não recebe a nós, não recebe a Jesus. Então a pessoa estará rejeitando o Evangelho, estará rejeitando a salvação, estarão perseguindo a todos nós que servimos a Deus, porque taparam os seus ouvidos, fecharam os seus olhos e não lhes resplandeceu a luz do Evangelho, a luz da salvação. E eles não gostam, vivem em trevas, não querem fazer a obra de Deus. Veja ainda, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, os versículos 4 e 5 diz assim: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O apóstolo Paulo estava perseguindo os cristãos, achando que estava fazendo um serviço a Deus. Ele conhecia as Escrituras, ele conhecia a lei e os profetas, mas não aceitava a Jesus Cristo como o Messias. E ele perseguia os cristãos. Deus apareceu para ele e ele caiu por terra, e aí ele se rendeu ao Senhor. Ele não fez o seu coração empedernido, endurecido, fechou suas entranhas para Deus, não. Eis-me aqui, Senhor. Dobrou ao Senhor e adorou
e foi abençoado. Essa é a atitude de todo aquele que teme a Deus, que conhece a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que vão receber essas pessoas? Receberão a condenação, o lago de fogo e enxofre, a segunda morte, preparado para o diabo e os seus anjos. Nós aguardamos um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Estaremos com o Senhor nas mansões celestiais. Nós vamos viver, morar aqui nesta terra renovada. Não terá mais sol, não terá mais a lua, não haverá mais o mar, mas o Senhor é a luz que ilumina toda a terra, iluminará toda a terra. E nós estaremos aqui glorificando o nome do Senhor. E essas pessoas que nos perseguem, que nos perseguiram e que sempre falam mal de nós como de malfeitores, não aceitam repreensão, não se dobram ao Evangelho e procuram achar cada vez mais motivos para se desviarem da palavra de Deus e fazerem com que outros se desviem, como diz a palavra, nem entram, nem deixam os outros entrar. Colocam impedimento, barreiras, exercem autoridade sobre as pessoas, escravizam as pessoas nas suas doutrinas malignas, humanas e muitas vezes até demoníacas. Então, nós precisamos acordar e ver que nós temos que servir a Deus. Veja aí no Salmo 130, o versículo 4 diz assim: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Contigo, com Deus, está o perdão, para que Deus seja temido. Veja bem, alguém faz algum mal para mim, para você, e nós não guardamos mágoa. No nosso coração, nós limpamos o nosso coração, entregamos nas mãos de Deus. E se a pessoa vier pedir o nosso perdão pelo mal que nos fez, reconhecer o seu erro e vier pedir perdão, nós vamos perdoar. Mas esse perdão que nós damos não é perdão para a salvação, é perdão daquele ato, daquela ofensa que nós recebemos. E só isso. Nós não podemos perdoar as pessoas das coisas erradas que elas fazem. Nós não podemos perdoar. Nós temos que entender que o ser humano não pode perdoar pecado. Quando o Senhor Jesus perdoou os pecados das pessoas, os judeus falaram: quem é esse que até pecados ele perdoa? Porque ele recebeu todo o poder para fazer isso. Ele tinha poder, tem poder para fazer isso. Mas um ser humano, um homem, não pode falar assim: os teus pecados estão perdoados, vai em paz e que Deus te abençoe. Não, quem somos nós para perdoar? Nós podemos perdoar as ofensas que as pessoas nos fazem, desde que haja arrependimento da pessoa e a pessoa se humilhe e venha pedir o nosso perdão. Está perdoado. Se a pessoa não se humilhar, não vier pedir o nosso perdão, não será perdoada, ainda que nós não guardemos rancor no nosso coração, não tenhamos raiva nem ódio de ninguém, entregamos nas mãos de Deus: Senhor, do meu coração está limpo, não guardo mágoa, não tenho tristeza, eu tenho somente a alegria da salvação em minha vida, graças a Deus, não guardo mágoa nenhuma. Mas a pessoa um dia vai prestar contas pelo que ela fez, pelo que ela falou, por tudo que ela tem feito. E às vezes eu fico meditando quanta gente que está pensando aí que está agradando a Deus, quantos que já partiram deste mundo sem se reconciliar com seus irmãos, sem se reconciliar com aqueles que ofendeu, com aqueles que enganou, com aqueles que fez mal. Quantas pessoas terão que prestar contas a Deus de seus atos, e aí não terá mais como se arrepender, porque a palavra diz assim: tudo que nós fizermos pelo corpo, seja o bem, seja o mal, nós vamos receber o prêmio pelo que nós fizermos com o nosso corpo, o que nós falamos, o que nós fizemos. O momento de nós vivermos o Evangelho é agora, de nós perdoarmos, de nós pedirmos perdão, de nós reconciliarmos, de termos comunhão com todos que amam a Deus. É agora, não é depois que morreu, que aí as pessoas vão lá e fazem orações. Isso não adianta nada, isso não apaga pecado de ninguém, não. Então não podemos nos deixar enganar, não, irmãos. Precisamos buscar a santificação e viver sabendo que o perdão está nas mãos de Deus, somente de Deus, para que ele seja temido. Se ele não quiser te perdoar, quem vai te perdoar? A igreja vai reunir, vai fazer uma oração em teu favor, todo mundo vai dizer que está perdoado. Isso tem valor? A igreja morreu por você? Você foi comprado pela igreja? Qual o sangue que te purificou, que te purifica, que te santifica? É o sangue de Jesus Cristo. Só Ele pode te perdoar.
Então, meu irmão, minha irmã, não se deixe levar pelo maligno, pelos enganos, pela falsidade, por doutrinas várias e estranhas que submergem os homens na fé. Vamos buscar santificação e honra, vamos limpar o nosso coração, não vamos guardar mágoa de ninguém, vamos realmente viver em santidade. Veja aí, para nós encerrarmos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o versículo 43, diz assim: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Todos os que creem em Jesus receberão o perdão dos pecados pelo nome de Jesus. Como que eu vou receber o perdão dos meus pecados pelo nome de Jesus? Aceitei, eu me converti, eu reconheço meus pecados, estou arrependido, quero me converter, quero mudar de rumo, de caminho. E qual o primeiro passo? Lá o Senhor Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo, não mais do ventre materno, nós já nascemos da carne e do sangue, agora é necessário nascer da água e do Espírito. Como que nós vamos nascer da água e do Espírito? No batismo. O batismo nas águas representa a morte do Senhor, o seu sepultamento e também a ressurreição do Senhor. E assim nós somos uma nova criatura, em nome de Jesus, como está escrito lá em Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 2, versículo 38 diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, é o nome. Nós vemos aqui que é o nome. E também em Atos capítulo 3, o versículo 19 em diante, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então arrependimento e conversão pelo nome do Senhor. E quem já é salvo, quem já é batizado, quem já está adorando a Jesus, fazendo a vontade de Deus e veio a pecar. Então nós temos que tomar cuidado para não deixarmos a nossa carne dominar a nossa vida. Quem ama a Deus vive em espírito e em verdade. Deus procura a quem o adore em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós não fazemos acepção de pessoas, não há ninguém acima de ninguém. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo, somos membros de um mesmo corpo que é a noiva do Cordeiro. E somos os membros de Cristo em particular. E a cada um Deus tem dado os dons, a cada um Deus tem dado ministérios, a cada um Deus tem usado em operações maravilhosas. Tudo para a glória de Deus. Crescimento da igreja, um crescimento sadio, em espírito, em verdade, com fé, com amor. Tudo fazendo para que todos sejam abençoados. Nós estamos fazendo assim? Precisamos fazer assim. Precisamos não perseguir ninguém, não julgar a ninguém, ter comunhão com todos, ter sempre uma palavra de salvação, uma palavra de amor, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, para de alguma forma ver se conseguimos, através dos nossos atos e orações e testemunho, alguém possa se converter, aceitar a Jesus e assim estar conosco na vida eterna, glorificando o nome do Senhor eternamente. Que Deus possa nos abençoar, que o Senhor nos dirija, que nós possamos estar sempre prontos para toda boa obra. Não pare na jornada, siga em frente, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.